Antes de começarmos o nosso estudo, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos concede. Te louvamos pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Neste dia pedimos a tua orientação, a tua direção, para estudarmos a tua palavra. Que esse estudo de hoje possa abençoar a vida dos nossos ouvintes que nos acompanham. Amado Deus, muitos têm suas necessidades, estão passando por problemas e situações difíceis. Entregamos cada uma dessas vidas em tuas mãos, em especial daqueles que ainda não te conhecem. Que o Espírito Santo possa tocar nesses corações e que hoje venham a decidir por aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador. Nós oramos por salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 19. Bem, no último versículo que vimos juntos foi o versículo 26, onde vimos sobre a esposa de Ló. Se lembra? Não sabemos o seu nome, pois a Bíblia não diz, apenas se refere a ela como a mulher de Ló. Vimos que seu plano deu errado e ela pagou as consequências da desobediência a Deus. Nós lemos que eles foram advertidos para não olharem para trás e mesmo assim ela o fez. E ela pagou por olhar para trás. Ela tomou uma péssima decisão e vemos que isso não vale a pena. Quando Deus nos pede algo, devemos ser sábios e obedecer. A experiência é dolorosa, especialmente quando nesta experiência desobedecemos a Deus. Muito bem, versículos 27 e 28. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia, como a de uma fornalha. Eu gostaria de saber o que Abraão estava pensando quando se levantou naquela manhã e viu as ruínas de Sodoma e Gomorra. Eu tenho certeza que o seu primeiro pensamento foi: onde estará Ló? Onde estará o meu sobrinho? Abraão amava Ló, gostava muito dele, mas ele sabia que Ló tinha sido desobediente a Deus. Ló era um crente carnal e mundano. Por isso Abraão tinha uma grande preocupação com ele. Eu tenho certeza que quando Abraão, naquela manhã, olhou para a planície e viu as ruínas de Sodoma e Gomorra, o seu coração sentiu profunda preocupação e compaixão por seu sobrinho Ló. Eu estava pensando nas palavras do Senhor Jesus Cristo no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Ali temos uma declaração impactante do Senhor Jesus que, em primeiro lugar, contribui com a precisão histórica da destruição de Sodoma e Gomorra e, em segundo, faz uma previsão profética excepcional. Vamos ler Lucas, capítulo 17, começando com o versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Vamos ver o versículo 28 por um momento, e deixe-me dizer algo a respeito. Eu tenho escutado pregadores falarem sobre esse versículo 28 e dizer que o que as pessoas estavam fazendo era pecaminoso. Agora, comer não é pecado, amigo. Beber também não. Comprar e vender também não é pecado. Plantar e construir também não é. Se você não come, não sobrevive. Se você não bebe, você pode morrer. Se não comprar e vender, não pode existir. Se não plantar, não vai ter comida. Se não construir, não terá abrigo, não terá refúgio, um lugar para repousar. Creio que o ponto da passagem aqui é que eles viviam apenas para as coisas materiais dessa vida. Só viviam para comprar, vender, construir e plantar. Viviam apenas para o material. Em outras palavras, Deus não estava em suas mentes, não fazia parte de suas vidas. Deus não estava em seus pensamentos. Não se importavam com Deus, por isso, ali estavam comprando, vendendo, plantando, construindo, comendo e bebendo. Para isso que eles viviam, para as coisas materiais da vida. Eu creio que essa é a ideia do versículo 28. Depois, no versículo 29, lemos: Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. O Senhor Jesus está dizendo a mesma coisa que Moisés disse em Gênesis 19. Mas no versículo 30 há uma profecia. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. A profecia, no versículo 30, nos diz que o dia está chegando, no qual Deus vai julgar a terra com fogo. Isso é o que está dizendo aqui. O Senhor Jesus é quem está falando.
choveu fogo e enxofre do céu e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Há várias passagens bíblicas para confirmar isso. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, começando com o versículo 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 3, temos outra profecia a respeito disso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz: Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Esse versículo está dizendo que hoje os céus e a terra têm reservas de fogo, preparadas para o juízo. Amigo, que declaração! O que o Senhor Jesus está dizendo em Lucas 17 é uma profecia exata e precisa. Primeiro ele confirma e mostra a destruição de Sodoma como um acontecimento histórico e depois ele aponta para o futuro. Depois que ele vier para a terra, haverá um grande incêndio, um juízo sobre a terra. Muito bem, voltando para o capítulo 19 de Gênesis, lemos: E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. O lugar onde ele esteve diante do Senhor. E que lugar? Vamos brevemente para o capítulo 18, versículo 22, e lá encontramos: Mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. Foi lá que ele ofereceu esta tremenda oração a Deus, a oração de intercessão por Ló. Você se lembra? Então ele volta ao lugar onde orou, o lugar onde ele estava diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a fumaça da terra subia, como a de uma fornalha. Ouça bem agora o que diz o versículo 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Abraão deve ter se sentido muito bem sabendo que a sua oração foi atendida por Deus. Ló foi poupado. Ele escapou do juízo. Deus se lembrou de Abraão. Amigo, Deus nunca esquece. Deus nunca se esquece dos seus pedidos. Deus nunca se esquece dos seus filhos. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Bem, foi uma experiência única para Ló. Sua fé enfraqueceu, sua família foi corrompida, sua esposa destruída. Este homem foi deixado sem nada, se salvou como pelo fogo. Que maneira de viver e que maneira de morrer. Perdeu sua riqueza, perdeu seu testemunho, perdeu sua esposa, sua fé enfraqueceu, sua família se corrompeu, ficou sem nada, absolutamente nada. Vai para a presença de Deus sem nada. Em seguida, vemos no versículo 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Agora vamos ver uma breve revisão. Muito bem, Ló vivia na cidade, e eu acho que deve ter sido uma bela cidade. E lembre-se que Ló era um político ali. No versículo 4 do capítulo 19 lemos: E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma. Ló morava em uma cidade grande, e em seguida, no versículo 20, vemos que ele vai para uma cidade pequena. E agora, no versículo 30, vamos encontrá-lo em uma caverna. Sem dúvida, ele está decaindo cada vez mais, não é verdade? Você percebe, amigo, não andar com Deus traz consequências e não vale a pena. No final, perdemos tudo. Obedecer a Deus tem a sua recompensa. Bem, que diferença entre Abraão e Ló? Ló era um crente carnal. Ló era um crente mundano. Ló era o homem que não queria deixar o material, as coisas triviais da vida. Agora chegamos a uma parte dessa história que é muito triste. Às vezes eu gostaria que isso não estivesse na Bíblia. Mas é claro que, felizmente, eu não escrevi a Bíblia, porque eu teria omitido certas coisas que deveriam ser escritas e provavelmente teria incluído algumas outras que não deveriam ser escritas. Mas quando Deus escreve, Ele diz toda a verdade, Ele diz tudo o que é necessário. Muitas vezes, as biografias que lemos não dizem toda a verdade. Não tenho nada contra ler biografias, mas elas nunca dizem toda a verdade. Você não lê sobre os vícios e os verdadeiros defeitos das pessoas?
Normalmente, você lê uma biografia e fica impressionado e até mesmo às vezes quer ser como a pessoa sobre a qual você leu, mas a Bíblia não é assim. Deus diz toda a verdade. Começando com o versículo 31, temos uma história que é muito triste. Vamos ver. Ló está em uma caverna. Perdeu tudo na cidade grande. Ele deixou a cidade, perdeu todas as posses, toda a riqueza, perdeu o seu testemunho, perdeu também a sua esposa. Tudo o que lhe resta são as 2 filhas. Ele está em uma caverna com 2 filhas. Não sabemos com certeza se essas 2 filhas são as que eram casadas e nunca tiveram relações sexuais, porque possivelmente eram casadas com homossexuais, ou se são outras filhas de Ló. Isso não está claro, não sabemos. Tudo o que sabemos é que essas 2 filhas fugiram de Sodoma com Ló e sua esposa. Versículo 31. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós segundo o costume de toda a terra. Elas realmente criam nisso, porque Deus destruiu completamente as cidades de Sodoma e Gomorra e provavelmente elas não conheciam outras cidades. Naquela época não era comum viajar, nem existiam os meios para viajar como nós temos hoje. Elas nasceram e cresceram em Sodoma e era tudo o que elas conheciam. E aparentemente elas acharam que esta era toda a raça humana e pensaram: não há mais homens que possam vir até nós, ou seja, nós nunca vamos casar. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, deitemo-nos com ele, para que, em vida, conservemos a descendência de nosso pai. As palavras que disseram, na verdade, são: não há maneira de ter filhos, então é melhor tirarmos proveito do nosso pai enquanto podemos. Então deram vinho naquela noite para Ló beber, ou seja, o embriagaram. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhes de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. A segunda filha também embriagou o seu pai na segunda noite e manteve relações sexuais com ele. E no versículo 35 lemos que não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Em outras palavras, ele estava totalmente bêbado e as suas filhas eram responsáveis. Ló perdeu sua riqueza, perdeu seus bens, perdeu seu testemunho, perdeu sua esposa e agora perdeu suas 2 filhas. Deus não aprova o que elas fizeram. Sem dúvida, é errado. Deus nunca aprovou isso. Eu não estou falando sobre as intenções, eu não estou dizendo que elas tinham más intenções, suas intenções poderiam ser até muito boas, elas realmente poderiam ter pensado que não havia maneira de se casar e ter filhos. Aproveitar a situação, na sua opinião, poderia ter sido uma oportunidade. Agora, Deus não aprova isso, amigo. Que isso fique bem claro aqui. Deus não aprova o que essas jovens fizeram. E depois lemos nos versículos 36 a 38. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Você sabia que os Moabitas e os Amonitas têm sido os inimigos de Israel ao longo da história? Estas 2 nações sempre foram inimigas ferrenhas de Israel. Portanto, o que essas jovens fizeram não teve um bom resultado. Só trouxe devastação à sua posteridade, para a posteridade de Ló e também a posteridade de Abraão. No capítulo 19, vemos que os sodomitas não poderiam ser salvos nem pela misericórdia de Deus, nem pela sua justiça. Eles não apenas rejeitaram a lei de Deus, mas rejeitaram a sua graça. A oração, o pedido de Abraão teria sido cumprido se as condições fossem cumpridas. Deus disse que não destruiria a cidade se ela tivesse 10 justos, mas não havia 10 justos lá. Eu creio que o que aprendemos aqui, neste capítulo 19, é que o pecado tem sua consequência, tem o seu preço. Em Romanos lemos que o salário do pecado é a morte, e o pecado deve ser sempre julgado. Deus nunca pode ignorar o pecado. Nós sim. Muitas vezes esquecemos, nós mudamos o nome dele e as coisas que víamos como errado e pecaminoso agora aceitamos como um estilo de vida. Não podemos aceitar, amigo. E aqui temos o preço amargo. Isto é o que o pecado faz. Os Moabitas e Amonitas, os inimigos do povo de Deus,
são os descendentes das 2 filhas de Ló. Que fim amargo para Ló! Assim vemos que ser carnal, ser mundano, não compensa, não vale a pena. Agora chegamos ao capítulo 20. Capítulo 20, mais um capítulo triste. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Agora devemos voltar para o capítulo 12, porque esta é a segunda vez que Abraão é culpado por este pecado. Você deve se lembrar que ele disse que Sara era sua irmã. Você deve se lembrar que no capítulo 11, versículo 30, diz que Sara era estéril e não tinha filhos. Em outras palavras, ela não podia ser mãe, não podia engravidar, e naquela época era costume de um rei pagão tomar por esposa qualquer mulher bonita, se ela não fosse casada. Portanto, um rei não poderia tomar uma mulher que tinha um marido vivo. Por isso, Abraão, para salvar sua própria pele, fez um pacto com Sara, que se em uma de suas viagens surgisse uma situação assim, ele diria que ela era a sua irmã e não a sua esposa. Se você olhar para o versículo 12 do capítulo 20, você vai ver o que Abraão disse ao rei de Gerar. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Em outras palavras, era uma meia-verdade, mas uma meia-verdade, na verdade, é uma mentira. Então, aparentemente, eles concordaram desde o início de que isso era o que fariam. Porque no versículo 11 ele diz, certamente, não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Em outras palavras, eles matariam Abraão, o que tornaria Sara uma viúva, e eles então poderiam levá-la ao rei. Ela era uma mulher muito bonita, a Bíblia diz isso. Vamos voltar para a história aqui no versículo 3. Aqui nós lemos, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Em outras palavras, ela era casada. Abimeleque não sabia disso porque Abraão disse que ela era sua irmã. E Abimeleque disse, bem, se ela é sua irmã e realmente é uma mulher bonita, eu vou fazê-la parte do meu harém. Eu vou fazê-la parte do meu harém. Mas naquela mesma noite, antes de Abimeleque tocar em Sara, Deus apareceu e disse, se você tocar essa mulher, você vai morrer. Essa mulher tem um marido. Agora o versículo 4 diz, Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. O que Deus fala aqui é uma lei antiga, dada muito antes deste incidente. Se trata de um pecado digno de morte. Agora no versículo 4 diz, mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Em outras palavras, Deus teria matado todo o país em Gerar, o país inteiro. Por isso ele diz, matarás também uma nação justa? Se Abimeleque tocasse Sara, Deus poderia ter matado todos eles. Como Deus faria isso? Bem, se você for para o capítulo 18, vai encontrar a resposta para essa pergunta. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus teria feito todas as mulheres ficarem estéreis, teria mandado uma praga sobre o útero de toda mulher para que não tivesse filhos, e claro, a nação seria extinta. Então Abimeleque disse, matarás também uma nação justa? Eu não sabia nada, eu não sabia que ela era casada. Versículo 5. Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. Ele disse, Senhor, eu não sabia que essa mulher era casada. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. O Senhor disse, fui eu que impedi que você tivesse relações com essa mulher. Sabe, às vezes me pergunto quantas vezes Deus, em sua bondade, na sua graça, em sua soberania, me impediu de cometer um ato pecaminoso que eu cometeria se eu seguisse os meus próprios desejos egoístas. Não sei quantas vezes isso aconteceu, mas olhando para trás em minha vida posso dizer que muitas vezes Deus me impediu de fazer algo errado. Então Deus disse a Abimeleque, eu te tenho impedido de pecar contra mim. Eu fico maravilhado ao olhar para trás em minha vida e poder dizer, obrigado Deus, que em muitas ocasiões não me deixaste pecar contra ti. Obrigado, Senhor.
e tenho certeza de que Abimeleque estava grato porque Deus o impediu de pecar com Sara.